Boa noite a todos, eu sou o Willy Robert e está começando o 16º episódio do Visão de Jogo Podcast. Hoje nós estaremos falando das duas vitórias do Palmeiras por 2-0 contra o Juventude e contra o Santos e também, claro, as prévias das duas próximas partidas de Flamengo e Palmeiras no Brasileirão. Muito obrigado a você que se inscreveu na última semana, assistiu o último podcast, deu muita visualização, foi o recorde de audiência do último podcast. Você que veio através dos shorts, muito obrigado para quem deu like, se inscreveu e está acompanhando aqui o podcast de hoje. Vamos começar agora com Juventude e Palmeiras, falar sobre essa partida. Uma partida interessante de se analisar. Era uma partida onde o Palmeiras, o Abel Ferreira, tinha também novamente questões a se pensar do que fazer. E ele, pra mim, na minha opinião, ele escalou muito bem. Ele escalou os reservas praticamente, o time inteiro reserva. Jogou com o Murilo, o Carlos Miguel, claro. Não vai ser poupado tão cedo. Mas, de modo geral, ele escalou o time reserva com Veiga, Bruno Rodrigues. Mas ele manteve o 4-4-2. Então, pra mim é uma ideia que eu consigo enxergar hoje, é que ele já entendeu que a melhor formação para esse time do Palmeiras é o 4-4-2. Então, de maneira variada, com jogadores diferentes, ele sempre mantém essa. Além disso, tem o 3-5-2 que ele está usando como arma para diferenciar, muitas das vezes, tanto durante o jogo como também a partir do início, como foi contra a LDU, onde ele foi com uma formação totalmente ofensiva e sem lateral direito, jogando para frente mesmo. Então são variações. Muito bom de se pensar porque estamos na reta final do campeonato, como eu falei no podcast passado, faltavam 9 jogos, né? 8 rodadas, 9 jogos, agora faltam menos. O Palmeiras está está crescendo nessa parte do campeonato, que é a parte mais importante, mais decisiva, chegando próximo da final, no próprio Campeonato Brasileiro, faltando poucos jogos. O Palmeiras tem jogos que não são de maior dificuldade técnica, mas sim mental. E com essa preparação, tanto mental quanto física, que o Palmeiras tem, acaba dando pra gente até essa tranquilidade. Essa tranquilidade de que o time vai conseguir se sobressair nas dificuldades que terá, como teve contra o Juventude em relação a estar jogando com o time reserva, e o Juventude já praticamente sem ter nada a perder, como também teve contra o Santos, o Santos não tem nada a perder, o Santos tem tudo a perder, mas é um clássico, é um jogo contra um time grande, totalmente diferente. Vamos falar aqui de Juventude e Palmeiras. Como eu falei, o Abel escalou um 4-4-2 com o time reserva, o Emiliano jogou junto com o Aníbal, juntos, os dois, na minha opinião, eles não fizeram uma movimentação adequada para uma saída de bola. O Abel atrasou o Emiliano para jogar na linha de 3 zagueiros na saída de jogo e o Aníbal fazendo como se fosse o do Andréas, se movimentando para sair. Mas são características diferentes. Então, acaba que o Palmeiras não conseguiu jogar, não conseguiu sair para o jogo da mesma maneira que joga. Tanto por estar com um time, como eu falei, completamente reserva praticamente, como também pela característica dos jogadores nessas determinadas funções. A saída de jogo é uma das fases mais importantes, principalmente na criação de jogada. Então, essa dupla de volante que o Abel colocou, na minha opinião, não surtiu tanto efeito, não surtiu muito efeito, embora o resultado tenha vindo. O Veiga e o Bruno Rodrigues, na minha opinião, eles necessitam de mais jogos nessas posições. O Bruno Rodrigues fez a do Vitor Roque e o Veiga fez a do Flaco Lopes. Para mim, correto. São as características deles mesmos. Eu acho que é o que mais se encaixa nesse 4-4-2. Mas precisa de mais jogos para se entrosarem entre os dois, como o Flaco e o Vitor Roque são entrosados. Mas também de entendimento da posição. O Veiga muitas vezes cai para trás para querer sair, fazer uma puxada ou de contra-ataque, ou sair para o meio de campo. Coisa que o Flaco Lopes não faz normalmente. O Flaco Lopes normalmente vai receber essa bola mais entre linhas, até voltando, mas mais entre linhas do que propriamente de frente com a jogada, para criar essa jogada como um meia atacante. O Flaco Lopes é um segundo atacante, e o Veiga tem que, na minha opinião, tem que treinar, tem que trabalhar e jogar mais nessa função para entender a função do segundo atacante. Porque com esse 4-4-2, o Palmeiras já joga com 2 meias.
Então não precisa do Veiga como meia, precisa dele como segundo atacante. E o Bruno Rodrigues é questão de jogo. O cara ficou 2 anos parado, então com o tempo ele vai adquirindo ritmo, vai adquirindo confiança e fez o gol. Um gol, assim, não com uma dificuldade tão grande, mas uma chapada que mostrou calma, tranquilidade. Não se apavorou na frente do goleiro, como a gente já viu atacantes do Palmeiras ultimamente, nos últimos anos, se apavorando. É uma coisa que, inclusive o Bruno Rodrigues olhando assim, ele poderia até ano passado, se ele não tivesse se machucado, poderia ter sido muito importante para o Palmeiras. O Palmeiras não tinha feito contratações mirabolantes como fez esse ano, caras, então ele poderia ser assim uma boa opção para o elenco e está sendo agora. O jogo foi equilibrado, até o gol do Bruno Rodrigues o Palmeiras estava com o jogo equilibrado, o Juventude ameaçava, mas não conseguia fazer muita coisa porque é um time fraco, e o Palmeiras fazia um jogo morno. Mas ainda assim tinha muito espaço. Era um jogo morno, mas com muito espaço. O Palmeiras não estava sabendo aproveitar com toda clareza que estava tendo. O gol do Bruno Rodrigues facilitou. Dali pra frente, finalizou o primeiro tempo. No segundo tempo, o Palmeiras já soube usar mais esses espaços. Controlou o jogo e acabou matando o jogo com aquele golaço do Felipe Anderson. Então, foi um resultado muito positivo para o Palmeiras. O gol do Felipe Anderson, inclusive, foi importante até para ele, porque vinha sendo banco, começou a ser banco na partida logo contra a LDU. O Abel colocou o Sousa, ele entrou bem na partida contra a LDU. Nesse jogo já foi titular, ou seja, titular do time reserva. No jogo contra o Santos agora também já veio do banco. Eu vou até estar falando sobre ele aqui na partida, quando eu for falar sobre a partida contra o Santos, que foi um destaque muito importante. Na minha opinião, ele jogou muito bem. E é um gol muito importante para ele. Um destaque principal, claro, do jogo foi o Carlos Miguel, que fez, no mínimo, 5 defesas assim absurdas que ele fez, de reflexo, de ponte, que ele foi buscar a bola lá no cantinho, 2 seguidas, inclusive. Foi um puta jogo dele. Que, aos poucos, com ritmo de jogo, ele vai ganhar confiança. Palmeiras não vem tomando gol e ele vem trabalhando ele está participando dessa baliza zero, como diz o Abel, desses jogos do Palmeiras sem estar tomando gol. Então é um ponto negativo pelo fato da bola estar chegando com perigo, porque se ele está fazendo defesas difíceis é porque a bola está chegando. Ao mesmo tempo é uma confiança tanto para ele quanto para a própria defesa de poder arriscar mais e ele poder aparecer e fazer essas defesas, né? O resumo geral, o Palmeiras convenceu, mesmo com o time em reserva. Fez uma partida contra um Juventude. O que precisa nesse final de campeonato é vencer. Não adianta falar que vai desempenhar. Fisicamente, o time está muito bem, está acima de todos. Mas já vem sofrendo uma queda. E é inevitável os jogadores pensarem na final da Libertadores. É inevitável. Ainda que o brasileiro, nós estejamos na briga, ainda não somos campeões, mas é inevitável pensar na final da Libertadores. Então, jogo após jogo, é vencer. Apenas isso é o que importa nessa reta final de campeonato. Deixa pra dar show no Paulistão do ano que vem. Vamos falar agora de Palmeiras e Santos. Um podcast hoje mais ligeiro, mais rápido. Palmeiras e Santos, como foi essa partida? Primeiro tempo, o Abel começou com Emiliano, Sousa e Maurício. Eu acho que, se eu não me engano, o Aníbal sofreu aquela, né, que ele sofreu, não foi lesão, foi a questão do CK, o tal do CK, não estava pronto para o jogo. Acredito que tenha sido isso. Começou com o Emiliano. O Emiliano não fez uma boa partida, não está fazendo aquelas partidas boas que ele fez no Campeonato Paulista no começo da temporada. O Sousa e o Maurício começaram até que bem, participando bem do jogo, mas aos poucos foi perdendo um pouco do ritmo. No início o Palmeiras, como eu falei aqui, pressionou, foi pra cima do Santos até os 25 minutos mais ou menos. Aí depois daí o jogo se equilibrou. O Santos começou a sair mais, fez o gol com o Ilharão que estava impedido, foi se soltando um pouco mais e o jogo ficou equilibrado. Lá e cá, muito intenso, os dois times tentando ter a bola e tentando criar, mas não passava do meio de campo. Ficava aquele jogo lá e cá e até bom de se assistir,
mas não chegava a ter muita criação de jogadas. Teve as chances para os dois lados, porque o Santos fez 2 gols impedidos, né? Então, assim, um no primeiro tempo e outro no segundo. Teve chances para os dois lados. O Palmeiras, com certeza, foi muito superior. 31 finalizações a 7 ou a 8. O Palmeiras chegou muito mais. Mas não foi também esse jogo que o pessoal falou que poderia ter sido uma goleada. Não acredito. O Palmeiras não criou. Teve chances de gol, claro. Teve a do Flaco Lopes. A do Maurício não nem conta muito no primeiro tempo. Mas teve chances. Teve um volume. Muito, até maior que o Santos. Mas não acredito que tenha sido um jogo que 2-0 ficou barato. Não, acho que o 2-0 foi o placar justo e correto. Foi o placar que o Palmeiras mereceu. Foi o placar que o Palmeiras fez por merecer. No segundo tempo, o Abel manteve esse time até os 15 minutos do segundo tempo. Tanto com o Emiliano, tanto com o Sosso e o Maurício. E pra mim o Sosso e o Maurício ali estavam pesando já no time. E foi o que o Abel entendeu provavelmente, porque o Sossa saiu para a entrada do Felipe Anderson e o Maurício para a entrada do Alan. Foi aí que mudou a partida. Mas o Sossa, eu quero falar aqui sobre o Sossa. É um jogador que não é de se jogar fora, é um jogador fraco, não é igual o Facundo Torres, de maneira alguma. Mas ele não é meia. Ele não é esse meia para jogar pela esquerda, como o Felipe Anderson consegue jogar, como é a posição do Felipe Anderson, ainda que eu acho que ele jogue melhor pela direita, mas na esquerda ele está jogando muito bem. Jogando o Sossa joga, nesse 4-4-2, ele acaba dificultando a criação do time. Porque na criação do time o Palmeiras precisa do Felipe Anderson, como precisa do outro lado do Maurício ou do Alan. Precisa que os jogadores façam a tal da associação, que é a palavra da moda, se aproximem, que os jogadores façam jogadas entre eles ali, no caso do lado do Sossa ali, ou quando é o Felipe Anderson. É ele, Piquerez, Flaco Lopes, o Andréas vindo de trás para ter a visão totalmente frontal para a jogada, o Vitor Roque fazendo facão. E do outro lado a mesma coisa, só que aí com o Maurício ou o Alan, e no caso o Kelvin na lateral direita subindo. Opções de passe. O Sossa, por característica mais direta, uma característica talvez mais de um atacante, não digo nem ponta, porque ele não faz jogadas de ponta, não é rápido, não é driblador, mas ele é um jogador que, como eu falei, não é de se jogar fora, mas na meia esquerda atrapalha. Contra a LDU, ele fez o gol, mas ele não fez uma boa partida, assim. Mas do jeito que o Palmeiras, do jeito que o Abel propôs o time, ajudava ele, dava uma liberdade para ele entrar mais próximo da área e fazer jogadas mais incisivas próximo à área. Tanto é que ele fez até o gol. É uma jogada que aparentemente você não veria o Felipe Anderson fazendo. Entrada da área para cabecear num cruzamento vindo do Alan. E com o Sossa aconteceu. Foi a ideia do Abel. Mas eu acho que no 4-4-2 não é a dele. Eu pensaria para o ano que vem, claro, não para essa temporada, mas para o ano que vem, ele jogar na posição do Vitor Roque. Seu reserva do Vitor Roque. Justamente pelo fato do que ano que vem a gente tem a ideia do Paulinho voltar e estar 100% pronto. Aí vai ser um outro dilema pro Abel, se ele vai ser um segundo atacante ou se ele vai ser um atacante, camisa 9, que eu acho mais difícil, até pela característica que ele demonstrou no Mundial já, de estar um jogador um pouco mais forte, pesado, carregador de bola. Talvez o segundo atacante seja o melhor para ele. Caso contrário, um meia esquerda. Pro Paulinho, eu acho que o Paulinho consegue. Talvez ele não vá ter a mesma vitalidade do Felipe Anderson, mas ele consegue ser esse meia esquerda, principalmente ofensivamente. Mas talvez a função dele seja na do Flaco. Aí vai ser o dilema do Abel. Vai jogar o Paulinho, vai jogar o Flaco, vai jogar o Felipe Anderson, o Vitor Roque, vai colocar todo mundo, e a direita vai ficar o Alan, o Maurício. São muitos jogadores qualificados. Mas voltando ao Sossa, talvez ano que vem seja bom ele testar ele nessa posição, porque o Sossa sabe fazer gol, vem fazendo os gols, sabe finalizar pro gol. Então assim, é um jogador que já demonstrou também saber fazer o facão, como o Vitor Roque. É um jogador forte fisicamente, tem características até que semelhantes ao Vitor Roque. Consegue parecer um pouco com o Vitor Roque dentro de campo. Talvez nessa posição ele se encaixe. Eu acredito que é mais chance dele se encaixar nessa reserva do Vitor Roque do que no Felipe Anderson, na meia esquerda. Eu acho mais provável. Sobre o Maurício, ele não estava participando muito mais do jogo. Quando ele saiu, ele já não estava pesando mais para a equipe. O Alan entrou. Como eu falei, o Felipe Anderson e o Alan entraram, mudaram o jogo, principalmente o Alan. Fizeram as jogadas, não participaram diretamente dos gols, mas participaram das jogadas
que fizeram do Palmeiras mais confiante no segundo tempo. Jogadas que fizeram o Palmeiras e a torcida subir o tom, acreditar mais na vitória. Porque o jogo estava começando a ficar meio Santos com mais espaço, Palmeiras tentando, mas não conseguindo, e aí quando entrou os dois, teve essa mudança. Pra mim, esse jogo foi a prova que os dois devem ser titulares até o final da temporada. São os dois melhores meias do Palmeiras, tanto esquerda quanto direita. Os jogadores que mais geram o jogo para o time, tanto para os atacantes quanto também de vitalidade para ajudar na marcação. E são até que os mais regulares. São os mais regulares para essas posições. Então eu acho que o Abel já deveria, inclusive, fixar os dois como titulares para entrosá-los, porque os dois podem jogar, estando com perna invertida, podem jogar e devem jogar por dentro, se aproximando e dando a amplitude pro ala. Então tem que já fixar essa ideia do time titular. É muito importante já para não ficar nessa bagunça e os próprios jogadores não saberem também exatamente quem é o companheiro deles. Já seria muito bom. Eu vi muita gente falando, o Alan é bom também como essa arma secreta pro segundo tempo. Eu não acho positivo tratar ele como uma peça para o segundo tempo. Justamente pelo fato dele, primeiro, ser o melhor da posição hoje no Palmeiras, e que é muito mais fácil. É a mesma ideia do jogador que está semi-lesionado, mas vai jogar uma partida decisiva. Você prefere colocar ele no começo do jogo ou no final do jogo? Eu prefiro colocar no começo e tentar o resultado para depois me defender, caso analisando uma situação extrema, do que depois de estar perdendo o jogo, colocar o cara para reverter o placar, que ele vai se cansar muito mais, em tese, analisando situações extremas. É a mesma ideia do Alan. É melhor você colocar ele no começo do jogo e tentar fazer o resultado no 0x0 do que depois de estar perdendo ou empatando e precisando fazer o gol, colocar ele nessa obrigação, até pela idade dele. Eu acho que são as mesmas situações, comparando-as. Então eu prefiro já colocá-lo como titular, até porque o Maurício também, inclusive saindo do banco, vem jogando bem, vem dando uma dinâmica diferente. Por característica, ele é mais meia atacante do que o Alan. O Alan é um meia direita mais ponta do que meia atacante, mas finaliza muito bem, sabe fazer gol. Então pra mim deve ser o titular. E eu acredito que vai ser. Nessa pegada vai ser o titular, sim. Entrou muito bem, meteu bola na trave, vem dando essa... E é até bom, inclusive, jogando ele e o Felipe Anderson, não dá essa obrigatoriedade do Felipe Anderson fazer as jogadas, porque o Alan é melhor fazendo jogadas individuais, driblando e indo pra cima. Então o Felipe Anderson fica com essa liberdade maior de fazer as jogadas quando ele se sente mais confiante e acaba surtindo mais resultado do que ele tendo a obrigação, sendo o único diferencial do time. Eu acho que é positivo pros dois. Sobre o Rafael Veiga, ele entrou muito bem como meia esquerda do Palmeiras, jogando bem, marcando, fez até um desarme no começo logo quando ele entrou, voltando para marcar, participou bem do jogo e deu assistência pro Vitor Roque fazer o segundo gol. Vem tendo mais confiança, mais ritmo, fisicamente vai melhorando pouco a pouco, vai sendo um jogador importante, se mostrando um jogador importante e um coringa, porque o Abel tá colocando em tudo que é posição. Segundo volante, meia atacante, meia direita, segundo atacante, tá jogando em todas. Ele tá jogando em todas. Então, é bom pelo Veiga, é bom para o Palmeiras, muito positivo. Vitor Roque e o Flaco decidiram mais uma vez. No primeiro gol o Flaco deu assistência pro Vitor Roque, no segundo o Vitor Roque fez o gol de cavadinha. Os dois não precisa nem comentar mais, são só elogios e parabéns para os dois e obrigado, na verdade, também, né? No resumo geral, o clássico foi difícil. Lembrou, inclusive, o Palmeiras e Santos de 2022, inclusive eu estava no estádio. É um jogo pegado, carregado, chance para os dois lados. É um time, na época o Santos não estava brigando para não cair, mas era um time até mais forte que esse. Mas foi um jogo parecido, intenso, que os dois times poderiam ter ganhado a partida, ainda que o Palmeiras tenha sido bem melhor. E no final das contas, esse clássico da última quinta-feira, o Palmeiras mereceu vencer. Vamos agora para as prévias dos próximos jogos do Palmeiras e do Flamengo. Excluiu o Cruzeiro. Dessa vez eu já excluí o Cruzeiro. Eu acho que o Cruzeiro não tem mais tanta chance de título assim, a se considerar as suas partidas. Claro, se acontecer nessa rodada dos dois times, dos dois líder e vice-líder perder, e ele vencer, ele volta.
Mas enquanto tiver um jogo, o Palmeiras e o Flamengo tiver um jogo a menos, com essa diferença de pontos, eu desconsidero o Cruzeiro nessa briga do título. Mas rodada após rodada, isso pode mudar. Amanhã, domingo, às 6h30, o Flamengo enfrenta o Santos e o Palmeiras às 8h30 enfrenta o Mirassol. O Flamengo joga em casa, o Palmeiras joga fora de casa. É uma rodada, mais uma vez, uma rodada com jogos decisivos demais, porque tudo se espera que o Flamengo vai vencer o Santos. E o Palmeiras joga depois contra o Mirassol, que perdeu a última rodada pro Fluminense, mas é um time muito equilibrado e regular no campeonato e dentro de casa é muito forte. É um jogo muito difícil pro Palmeiras. Que a gente, como eu falei, é vencer. Não é mostrar futebol bonito, não mostrar um futebol muito intenso, é vencer. Independente da maneira que seja. É vencer. Então a análise fica muito condicionada a isso, ao resultado. Então esse jogo especificamente é difícil analisar justamente por isso. Mas Flamengo e Santos tem questões particulares. O Neymar aparentemente vai jogar. Estava pronto para jogar contra o Palmeiras, mas pipocou devido ao gramado. E lá no Maracanã ele vai jogar provavelmente, eu não sei se de titular ou saindo do banco. E o Santos, se fizer a partida que fez contra o Palmeiras, vai dificultar muito o Flamengo. Principalmente se tiver o Neymar, porque o Neymar é um diferencial. É inevitável isso, é indiscutível. Então eu acho que a ideia normal é que o Flamengo vai vencer. E vencer até bem. Mas talvez com uma certa dificuldade. Assim, eu enxergo isso. Que talvez o Flamengo essa partida fuja um pouco das nossas análises óbvias, né? De que o Flamengo vai vencer fácil. Porque o Santos, se apresentar esse futebol que apresentou com o Palmeiras, o Flamengo não está tão estável quanto o Palmeiras nesse momento. Talvez dificulte. Tomara que dificulte. Tomara que o Santos ganhe com o gol do Neymar no último minuto. É melhor ainda. Melhor dos cenários. E no sábado que vem, da semana que vem, motivo inclusive pelo qual o podcast será no domingo que vem, Sport enfrenta o Flamengo sábado às 18h30 e o Santos novamente pega o Palmeiras agora na Vila Belmiro no sábado também às 21h. E aí será feita a análise desses dois próximos jogos aí do Palmeiras e do Flamengo no próximo podcast que sairá no domingo. Sport e Flamengo, favas contadas. Aí se o Flamengo empatar ou perder pro Sport, aí é pra dar adeus ao título mesmo, aí porque não quer vencer. E o Sport não vence de ninguém, perdeu em casa pro próprio Juventude. Assim, o Sport tá fazendo a pior campanha de um time razoavelmente grande ou time grande na história do Brasileirão. A pior campanha foi do América de Natal, 2007, se eu não me engano, fez 17 pontos. O Sport eu acho que já fez até mais pontos que isso, mas o Sport é grande, é um time grande. No Nordeste e nacionalmente é um time com expressão. A campanha que o Sport vem fazendo é absurda, principalmente pelo fato dos jogadores do Sport não serem ruins da maneira que parecem ser. Tem jogadores até de nome, jogadores experientes, mas a campanha do Sport é completamente absurda. É um negócio de louco. Se ganhar ou empatar com o Flamengo, é pro Flamengo simplesmente dar adeus ao título. Dar adeus. E Santos e Palmeiras é outro jogo também muito complicado, muito difícil, fora de casa, que o Santos vai depender muito, claro, do resultado do jogo contra o Flamengo, do desempenho do jogo contra o Flamengo. Tudo isso vai levar em conta para a próxima partida, para o próximo clássico. Eu acho que o Palmeiras, além disso tudo, claro, vai estar desfalcado, muito desfalcado, com a questão da seleção. Mais os dois jogadores foram convocados agora pelo Paraguai, que foi o Sousa e o Gustavo Gomes. Então assim, vai ser um time praticamente reserva. Então acho que vai ser mais um jogo difícil, que a vitória é o que importa, é o que basta. Sinceramente, claro, tem que apresentar desempenho para poder vencer, mas não vai ser isso que vai balizar a minha análise. Pelo menos a minha análise não. É vencer e pronto, acabou. Venceu, tá bom. Independente da maneira que seja. É simplesmente isso. Então, são dois jogos pro Palmeiras muito difíceis e pro Flamengo em tese fáceis. A análise óbvia é essa. Então, vamos ver o que vai acontecer. Na minha opinião, palpite: Flamengo vence o Santos, Palmeiras vence o Mirassol. Flamengo vence o Sport e o Palmeiras empata com o Santos. Análise pelo que vem acontecendo nos jogos ultimamente, ideia de time desfalcado, fase, momento. É o que eu acredito. Eu espero que o Palmeiras vença o Santos. Mas por análise, por crença, eu acredito que seja isso. Então vamos ver agora o que vai acontecer nessa próxima semana aqui,
que mais uma semana que será muito importante, se aproximando do dia 29, que vai ser o jogo do ano, né? O jogo do ano no futebol sul-americano. Finalizando mais um podcast aqui, muito obrigado para você que acompanhou até aqui, se inscreveu, deixou seu like, muito obrigado. Até o próximo, não sábado, próximo domingo, pelo motivo que eu já falei, será no domingo, o próximo podcast. Muito obrigado e valeu!